Ok. Vocês devem estar se perguntando como é que a gente vai transformar isso numa solução recursiva, né? Não é fácil você transformar isso numa solução recursiva, não é fácil de você perceber que tem uma solução recursiva por trás, mas a gente vai tentar achar um jeito de fazer isso, tá? Bem, primeira coisa, a gente vai pegar esse cara aqui. Opa, cadê? Nós vamos pegar esse cara aqui, vamos transformar esse daqui de grid. Vamos escrever guloso ali, vou colocar ele de grid, tá? Só pra gente ter ele como comparação, se a gente quiser depois. Ok, nós vamos fazer agora o troco ele recebe um valor, ele recebe umas moedas, e ele recebe a quantidade de moedas, e ele vai retornar quantas moedas eu preciso para dar o troco daquele tamanho. Primeira coisa que a gente tem que pensar, essa solução vai ser uma solução recursiva. Sendo uma solução recursiva, a gente tem que achar o caso base. Qual que é o caso base? Qual que é o caso base? O valor está em 0. Muito bom, João. Se o valor é 0, eu tenho a resposta. Mas vamos fazer daquele jeito que a gente já prepara para transformar na programação dinâmica depois, tá? Qual que é o caso base? O caso base é quando o valor é 0. Se o valor é 0, quantas moedas eu preciso para dar 0 de troco? Preciso de 0. Beleza. Então eu já resolvi o caso base. Tá. Agora eu tenho que resolver, eu vou já colocar aqui o return res. Opa. Agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que fazer o passo recursivo aqui. Qual que é o passo recursivo? O passo recursivo é o seguinte. A gente vai... Qual que é a opção que a gente tem? Quais são as opções que a gente tem? A gente tem M moedas. Nesse caso aqui, olha, as M moedas são 25, 21, 10, 5 e 1. São as 5 moedas que a gente tem. A gente não sabe qual delas vai usar. Se a gente fosse pelo guloso, a gente pegaria a primeira e boa. A gente não sabe, a gente já viu que se a gente for dessa forma, a gente não vai ter um resultado bom toda vez. O que a gente vai fazer então? A gente vai passar por todas as moedas e vai tentar todas as moedas, certo? Já explico como é que a gente vai fazer isso. Então, repara aqui, esse cara está passando por todas as moedas. E agora eu tenho a moedas, posição I, para poder lidar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver... A primeira coisa que eu tenho que ver, pode ser que essa moeda seja maior do que o valor que eu quero de troco. Então eu tenho que testar se o valor é maior ou igual às moedas da posição I. Porque se for menor, essa moeda não vai ser contada, porque se eu descontar essa moeda aqui, ele vai ficar com valor negativo, não vai funcionar. Agora, a gente vai chamar aqui de T, é o troco. Já que eu tenho mais valor do que a moeda, eu vou descontar desse valor aquela moeda. Aí o resto continua igual. Moedas e M. Com isso daqui, o que esse cara aqui está me respondendo? Ele está me respondendo quantas moedas eu preciso para dar o troco se eu descontar essa moeda, a moeda I, a iésima moeda. Só que daí, para fazer isso, eu usei uma moeda. Então, o resultado vai ser isso. Opa, mais um. Certo? Porque eu usei uma moeda. O que eu tenho agora em T? Em T é qual que é a quantidade mínima de moedas que eu preciso para retornar esse cara, o valor de troco, usando uma moeda, a iésima moeda, o valor da iésima moeda. Certo? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem simplesmente que verificar de todas essas moedas que eu tenho à disposição, qual é a que deu o melhor resultado. Então a gente vai fazer uma coisa aqui, tipo, pode fazer assim, olha, o res pode receber o valor mais 1, porque eu tenho certeza que eu não vou usar mais do que isso de moedas, e agora eu simplesmente confiro. Se o T que eu recebi for menor do que o res, então o res é o T. Aqui, bem, de algoritmo de CC1 mesmo. O que o res guarda no final? O menor T que eu encontrei. Esse carinha aqui começa com um valor bem alto. Esse valor ele é muito maior do que vai dar no resultado aqui, então não tem problema. E aqui, sempre que eu pego um valor e esse valor é menor do que o que eu já vi,
eu substituo esse valor. Então seria o mesmo problema de ICC1. Dado uma sequência de valores, calculo qual que é o menor dos valores. Tá bom? Ok. Feito isso, a gente tem agora em res... esse é um problema que faz com frequência. Eu não tenho outro res. O res é o mesmo lá de fora, tá? Então não tenho que declarar esse res aqui não. Esse res é o mesmo lá de fora. Então, agora eu tenho na base, quando eu tenho que retornar 0, se não, eu pego todas as moedas e eu tento cada uma das possibilidades com essas moedas. Certo? Cara, isso aqui deve funcionar. Isso aqui deve funcionar. Vamos lá. Compilar. Falta um asterisco. Na verdade, vamos colocar assim. Beleza, era isso que estava faltando só. Tá bom? Vamos ver se ele já consegue calcular de 65. 65 ele já enroscou já. Tá, vamos ter que fazer com um cara menor para ter certeza. Vamos tentar com 21. Opa, com 21 ele consegue com uma moeda. Vamos tentar com 20. Qual que a gente conseguiria ver que ele não está fazendo correto? 42? Mas 42 eu acho que já é muito grande para ele. Não, 42 ele achou, com 2 moedas. Ele conseguiu resolver o problema com 2 moedas. Ele resolveria no outro, se a gente usasse o cara aqui, que é o guloso, ele resolveria, ele daria 42? Vamos ver. Ele pediu 5 moedas, certo? Então, ele resolveu o problema com 42, ele achou certinho. 2 moedas sagradas resolvem, certo? E se fosse o guloso, falaria que é 5. Ele vai pegar, tira o 25, certo? Sobrou 17, tira o 10, sobrou 7, tira o 5, tira 1 e tira 1. Esse daí é o que o guloso faria, com 5 moedas. Já o nosso recursivo aqui resolveu corretamente, dizendo que eu só preciso de 2 moedas. O único problema é, de novo, aquilo. Ele vai fazer com 63, talvez ele até ache a solução, mas ele está fazendo aquele monte de chamada recursiva. Ah, achou, tá aqui, 3 moedas. Opa, então a nossa solução recursiva está funcionando, deu a resposta correta. O único problema é que demorou bastante. E se a gente for rodar com um número maior ainda, esse cara vai demorar muito mais, certo? Provavelmente ele não vai dar resposta. Então vamos supor, o próximo seria testar, seria 84. 84, eu acho que ele já não vai responder mais. Vai responder, é verdade, mas vai demorar bastante, tá bom? Mas quando ele responder, eventualmente, ele vai me dar a resposta correta, que deve ser 4 moedas. Ah, chega, não. Vocês acreditam, né? Vamos partir para a próxima já. O que nós temos que ver aqui? Primeiro, não é tão simples assim, mas você tem que conseguir entender e eventualmente você mesmo propor a solução recursiva, tá? A solução recursiva. Essa daí às vezes é a parte mais difícil de fazer. Eu tenho que conseguir enxergar a solução recursiva. A próxima coisa que a gente tem que ver aqui é a seguinte: essa solução recursiva ela é passível de você usar com programação dinâmica? A resposta é sim. Por quê? Porque toda vez que eu chamo o troco aqui, eu chamo o troco com um valor menor, cada vez menor. Ele nunca é menor que 0 e ele nunca vai ser maior do que o valor inicial que eu quero trabalhar. Então toda vez que eu chamo o troco é algum cara que está indo entre 0 e esse valor. Então esse cara ele demora muito porque ele chama bilhões de vezes, sabe? Um número exponencial de vezes o troco. Só que ele não tem uma quantidade tão grande de valores de troco que ele tem que calcular. Ele tem que calcular como é que é o valor de cada um deles, de 0 até valor. Então, ele é um candidato para você usar com programação dinâmica. Existe uma outra característica que para dizer se você pode usar com programação dinâmica ou não, certo? Ou não. E isso aí a gente vai explorar em outros problemas mais para frente, que é assim: uma vez que eu calculei essas soluções parciais dos subproblemas, eu consigo calcular a solução do problema maior usando, sabe, só olhando esses caras. As respostas para os subproblemas podem ser combinadas para dar a resposta para o problema maior?
Sim, então provavelmente você vai conseguir fazer com programação dinâmica também. Quais situações você poderia imaginar que não é para fazer isso? Um exemplo que eu costumo usar. O exemplo de você quer achar, por exemplo, o melhor caminho que passa entre todas as cidades do estado de São Paulo. Quero passar em todas elas. Todas as prefeituras do estado de São Paulo eu quero passar. Eu falo assim, eu vou dividir esse negócio e eu resolvi como é que eu faço para passar na metade das prefeituras, a parte oeste das prefeituras, eu achei uma maneira ótima de passar por lá. E agora eu achei uma maneira ótima de passar pelas prefeituras da parte leste. Agora eu consigo combinar essas duas formas e conseguir a maneira ótima de passar em todas as prefeituras? Não. Pode ser que uma solução faça você terminar lá em Mirassol e para você conseguir a outra solução você tem que começar lá em São José dos Campos. E aí você tem que ir de Mirassol a São José dos Campos e isso aí vai atrapalhar toda a sua solução. Então, combinar soluções parciais na solução ótima, nesse caso aí não funciona. Não funciona. Então esse caso aí é um cara que não vai ser bom para resolver com programação dinâmica, tá? Mas esse caso aqui dá para resolver sim. Vamos lá? Vamos transformar isso, vamos resolver isso de forma com programação dinâmica. O nosso desafio é fazer esse cara responder para 84 aqui, tá? João, você que é um cara sagaz, já pode dizer o que a gente tem que fazer. Primeira coisa, na verdade, a gente troca esse cara para programação dinâmica e aqui também, né? Programação dinâmica, tá bom? E aí a gente vai ter um outro cara que a gente vai ter aqui, que é o troco. Eu passo o valor, passo as moedas e passo a quantidade de moedas. Beleza? E aí, João, o que você acha que a gente poderia fazer aqui? Exatamente. Exatamente. Então o que a gente tem que declarar aqui? Primeira coisa no troco, antes de mais nada. Um cash. Não me chame de outra coisa. Não me chame de outra coisa. Chame de cash. A menos que você tenha um bom motivo para chamar de para dar um outro nome, chame de cash. Porque daí se eu olhar ali, é um cash. Cash é uma coisa que guarda resultados anteriores. Não sei porquê também, né? Mas é assim que a gente usa. Então nós vamos pegar aqui para guardar valor. Agora a gente tem que saber qual é o tamanho desse cash. Quais valores diferentes de troco eu preciso calcular? Ele nunca vai ser menor que 0, porque quando ele for menor que 0 ele não vai chamar novamente. Mas ele tem que guardar o próprio valor, né? O valor também tem que estar lá. Então ele vai de 0 a valor, então nesse caso aqui vai dar valor mais 1. Tá bom? Repara que até agora está igualzinho o outro, tá? O que a gente tem que fazer agora? João? A gente tem que inicializar o cache. Vamos inicializar o cache. Nós vamos falar que o cache da posição I é igual a menos 1. Certo? Menos 1 assim, não é sempre menos 1. Menos 1 é um valor que não pode ser resposta do meu problema. Não tem como eu falar qual é a quantidade de troco que eu preciso para calcular um valor e eu vou falar assim, a resposta é menos 1. Não tem menos 1 moedas. Certo? Então, menos 1 é simplesmente uma marca de que, não, isso aqui não é um valor válido. Agora, a gente vai calcular o troco PD aqui, passando para ele o cash, passando o valor, passando as moedas e passando o M. A gente tem que voltar lá em cima para poder colocar o cash. Eu tenho que liberar o cash. E eu tenho que retornar o res. Eu venho aqui, coloco o cache nos parâmetros. Bem, parece que eu estou sendo inconsistente colocando uma hora asterisco no moeda, né, colchetes no moeda e asterisco aqui. Bem, estou mesmo. Mas vocês vão ver lá para frente que faz mais sentido o cache, porque tem alguns situações onde o cache não vai ser só um asterisco, tá? Então nós temos aqui. Bem, com isso nós temos um problema, ele vai resolver exatamente igual antes. Ele não mudou nada, só vamos conferir se está compilando, e aí ele deve responder para o 42, beleza, deve responder para o 63, demorar um pouquinho, mas deve responder.
e não deve responder por 84, tá? Olha lá, 63, beleza, respondeu 3 moedas. Tá faltando só o último passo. Qual que é o último passo, João? No cache. Exatamente. E na verdade o que a gente vai fazer? Primeiro, antes de armazenar, a gente vai conferir se já não está lá. Então eu vou perguntar, o cache de valor, ele é igual a -1? Se ele for igual a -1, quer dizer que eu tenho que calcular. Certo? Então eu vou ter que calcular. Mesma coisa que a gente fez antes. Aqui eu vou pegar o valor que eu calculei e vou guardar no cache. Se não, ao invés de eu calcular, eu vou pegar o cache. Eu vou pegar o valor que está guardado no cache, o resultado que está guardado no cache. Agora sim. Repara que eu fiz... Não sei se... Depois assistam um vídeo um do lado do outro, vocês vão ver que foi exatamente a mesma coisa que a gente fez no outro. Tá? Exatamente a mesma coisa. Agora a gente vai compilar. João, você que é bom nisso, quantos segundos você acha que ele vai demorar para calcular o 63 agora? 4 milissegundos. Ah, falta eu colocar o timer aqui. 1 milissegundo. Errou. 1 milissegundo. A gente está sempre ansioso querendo saber do 84 e o outro nunca dava a resposta para 84, né? Tá lá. São 4 moedas. E para o 250? São 10 moedas. 250 era muito fácil, né? 323. São 14 moedas. E essa resposta, ela é a resposta precisa. Ela não sofre do problema do guloso, que pega algumas moedas no começo e depois se arrepende do que fez. Não. Ela faz de tal forma que é a melhor solução garantida. Por quê? Porque a versão recursiva dava a melhor solução. A versão recursiva dava a melhor solução garantida. Só demorava tempo demais. Certo? Demorava tempo demais para rodar. A solução com a programação dinâmica, usando a memorização na programação dinâmica, eu percebi que... Na verdade, o que eu percebi antes? Eu percebi que eu consigo calcular... Eu tenho que chamar o troco com várias vezes, mas a quantidade de valores diferentes que eu chamo o troco não é muito grande. E aí eu pego e faço uma troca. Ao invés de eu chamar o troco um número exponencial de vezes, eu vou chamar um número linear de vezes. Certo? Um número linear. No máximo, eu vou... Não, é linear. É linear porque aqui ele vai chamar o troco para cada moeda, mas de qualquer forma, como a quantidade de moedas é fixa, vai ser baseado no valor, vai ser O de valor. Ok? E tá aí a minha resposta. Se a gente tivesse que resolver esse 223 aqui, usando a solução recursiva que dá a resposta exata, a gente demoraria o resto, sei lá, o resto do ano, o resto da década, provavelmente. E ele não daria a resposta ainda, tá bom? Nesse caso aqui, a resposta dá em 8 milissegundos. Tudo bem? Se essa altura do campeonato você não está convencido que vale a pena aprender programação dinâmica, meu filho, não tenho mais o que fazer, porque é basicamente isso que a gente faz. A gente tem um problema que a gente quer resolver, a gente sabe resolver o problema de forma gulosa, só que o guloso nem sempre dá a resposta ótima em todos os casos. A gente converte isso numa solução recursiva, a solução recursiva dá a solução ótima, mas você percebe que ela demora demais para dar a solução, e aí você introduz alguma técnica de memorização, e aí com isso você está no colo da programação dinâmica, que vai fazer a mágica para a gente. Vai transformar bilhões de chamadas em um número linear de chamadas com um custo de você acrescentar uma quantidade, um vetorzinho de tamanho linear ali, tá bom?